Oi, gente, aqui é a Gisele. Essa semana eu concluí um livro que me fez lembrar muito de uma viagem que eu fiz há cerca de 10 anos, aqui mesmo dentro do Ceará. E o livro é Oração para Desaparecer. E a viagem é uma muito conhecida, tanto por turistas que vêm de fora, como pelos moradores aqui da capital mesmo do Ceará, que foi para Jericoacoara. Eu peguei até a minha caixa de fotos e consegui, entre várias, encontrar duas. E a partir delas eu entendi o porquê que esse livro me remeteu à viagem. A primeira era esse local, se eu não me engano, esse aqui era em Tatajuba, que fica em Camusim, próximo a Jericoacoara, em que nós podíamos bater uma foto com o cavalo marinho. Eu nem sei se esse tipo de passeio ainda é permitido, mas chegando lá eles vendiam um pacote para você conhecer a antiga Tatajuba, que foi uma cidade que durante 10 anos, que foi de 1970 a 1980, ela foi soterrada, porque aqui tem a questão das dunas móveis. Então, a duna, né, devido à direção do vento, ela foi jogada para cima dessa cidade. Depois teve o evento contrário e por conta disso criou-se a nova Tatajuba, que é uma região que eles levam para a gente conhecer, é bem turístico. E aí eu lembro que a gente ficava numa canoazinha assim, e eles pegavam, tinha que ficar todo mundo muito quieto, tinha toda essa questão, eles pegavam o cavalo marinho em uma bacia, você batia uma foto e depois eles devolviam o cavalo marinho. No dia eu já fiquei um pouco chocada, assim, porque me parece muito estressante para o animal. A gente não tinha ideia de como que era esse passeio. Ninguém que estava lá já tinha feito. E eu até fiquei pensando, como que a gente vai fazer uma foto com um cavalo marinho? Não sei, eu tava imaginando assim, que seriam aquários, sei lá, uma coisa até pior. Mas era assim, o passeio. E eles levavam a gente por essa cidade, da antiga Tatajuba, que agora não tá mais soterrada. E tinha esses locais, assim, que ficava só uma pessoa com um animalzinho ali para você fazer uma foto e vendendo água de coco. Então eu lembro que foi uma viagem muito bacana. Jericoacoara fica muito longe aqui de Fortaleza, então não é um passeio assim que eu estou muito disposta a fazer tão logo, porque de ônibus é cerca de 8 horas de viagem, é extremamente cansativo. Mas quando eu comecei a oração para desaparecer, eu não lembrei de imediato. Tem aqui o cavalo marinho, mas nós só vamos entender um pouco dessa representação lá na segunda parte. Então, o livro, que foi escrito pela Socorro Racioli, que é uma autora cearense, ele é dividido em 3 partes e aqui ela já coloca qual monumento ela está homenageando dessa vez. Essa é a mesma autora de A Cabeça do Santo, e que nesse outro livro ela vai contar um pouco sobre a história da cidade de Caridade, que tem a cabeça do Santo Antônio caído lá na cidade. Tem várias reportagens sobre isso, foi uma cabeça que nunca foi colocado na estátua, então ela cria uma história fictícia para contar o porquê que isso aconteceu, ou na verdade o porquê que não aconteceu. E aqui ela vai retratar essa igreja que não fica na Tatajuba, porque quando a história começou a fazer sentido para mim, no quesito assim, geográfico, que eu comecei a localizar qual a relação, eu achei que fosse, mas eu fui pesquisar, e essa igreja é de Alma Fala em Itarema, que foi uma região também soterrada por uma duna móvel. Nesse caso, a igreja, ela ficou soterrada por 45 anos. Aqui a autora ela vai trazer essa história de uma forma um pouco diferente, eu vou já chegar lá. E eu até peguei uma reportagem que explica um pouco. Isso foi ali no século XIX, quando essa igreja foi soterrada pela primeira vez. Então, segundo o guia, que foi quem deu as informações aqui para a reportagem, por volta de 1702 e 1706, os indígenas tremembés encontraram uma estátua da Nossa Senhora de Assunção. E os portugueses perceberam que havia ouro nessa estátua. Então eles foram até o pajé e sugeriram uma troca. Eles construiriam uma igreja, né, um templo, para que eles pudessem exercer as práticas religiosas deles, e os tremembés cederiam a santa para eles, e eles estavam interessados somente no ouro, né? Então, já no final do século XIX, em 1897, os ventos começaram a soprar areia sobre a igreja, e aí ela ficou soterrada
por cerca de 45 anos. Só que o que aconteceu? Quando eles perceberam, já aí no final do século XIX, que essa igreja seria soterrada, porque cada vez mais ia chegando areia, os religiosos, né, padres ali da região, resolveram ir celebrar uma última missa, informar o fechamento da igreja, porque não tinha como evitar esse soterramento, e eles queriam tirar todos os objetos sacros. Só que a população era contra, porque tudo que estava ali pertencia a eles, e eles não queriam que fossem levados e comercializados. Então teve toda uma confusão em volta dessa tentativa de fechar a igreja antes do soterramento. E essa é uma história real que aconteceu, que está documentada. E a Socorro Acioli, quando ela tomou conhecimento, que foi no início dos anos 2000, desde 2006, que ela pesquisa para poder escrever essa história. Ela achou muito interessante que a Almofala é o nome dessa região que fica em Tarema, aqui no Ceará, mas há também outras 7 almofalas em Portugal. Então, o que ela faz aqui nesse livro? Ela cria uma história para contar um pouco sobre essa igreja e ela usa do realismo mágico para dar uma enfeitada. Então nós temos já no início, que eu achei sensacional o primeiro capítulo, essa primeira parte toda, ela tem um tom assim, mais um pouco de humor, mas os primeiros capítulos, eles são incríveis, em que uma mulher, ela é desenterrada viva lá em Portugal. Então tem um casal de idosos que estavam designados a ajudar essa mulher a ser desenterrada. Eles foram avisados que isso iria acontecer. Na família deles, não era a primeira vez que eles precisavam ajudar uma pessoa que deveria ter morrido em um local, mas ao invés disso recebe uma segunda chance e ressurge em outro, que foi o que aconteceu com a protagonista de Oração para Desaparecer. E aqui ela chega lá em Portugal totalmente sem memória, careca, nua, toda machucada, como se ela realmente tivesse sido vítima de um assassinato. Então esse casal explica para ela que ela é uma ressurrecto. E a partir dos diálogos a gente entende que ela fala o português daqui do Brasil e o casal o português de Portugal. Então logo eles identificam essa variação linguística, explicam para ela que ela provavelmente é do Brasil, que ela tem um sotaque da região nordeste, né, do Brasil, e que eles vão auxiliar ela para que ela consiga ter uma nova vida, porque como ela tá toda machucada, isso indica que realmente a vida dela aqui no Brasil acabou. Se por um acaso ela lembrar de quem ela era, ela pode voltar. Mas ela fica muito apreensiva porque os dias vão passando e ela não consegue se reconhecer, ela não sabe onde ela está, ela não lembra de nada, quem eram os pais dela, família, se ela era casada, se ela tinha filho. Daí a gente percebe que é uma moça ali na casa dos 20 anos e ela, enfim, tem que seguir a vida. Na região em que ela surge, lá em Portugal, tem uma igreja. E essa igreja só funcionava uma vez por mês, se eu não me engano. Então o padre ia e ele celebrava tudo que precisava, de missa de 7º dia, aniversário, tudo nesse único dia. E ela foi assistir uma missa e ela percebeu que tinha muita gente naquela igreja. Então, aos poucos, ela vai percebendo que ela vê pessoas mortas e essas pessoas conseguem perceber que ela está vendo, sabe? Meio que conseguem interagir. Então, ela vai ficando cada vez mais assustada, tentando entender o que aconteceu com ela. E essa família, esse casal de idosos, eles vão aos poucos explicando que isso já aconteceu outras vezes, em outras décadas, e que muitos anos atrás eles foram informados que a última ressurrecta, eu acho que fala assim, tá, gente? Iria chegar e que ela viria do Brasil e iria aparecer em Almofala, lá em Portugal. Então, eles estavam esperando pela chegada dela já há algum tempo. E essa questão, assim, da gente tentar entender junto com ela o que está acontecendo, é muito bom. Eu acho que a autora conseguiu construir muito bem um tom, assim, de mistério, de humor, porque tem a variação, né? Quando ela sai da terra, que ela realmente é desenterrada, e a mulher fala, nossa, é uma rapariga. Ela fica tipo, não, moça, rapariga não sou não. E aí a gente vai percebendo que ela realmente, apesar de não lembrar quem ela é, ela consegue se comunicar e entender um pouco do que está acontecendo. Então eles sugerem que ela comece a anotar cada mínima lembrança que ela tiver. Pode ser em sonho, pode ser acordada, porque isso vai ajudar a tentar localizar essa vida passada dela, né? Essa vida antiga, porque não é que as pessoas surgem
sei lá, num século depois. Não é isso. É esperado que a família dela esteja viva e procurando por ela. Então ela pode ter essa chance de se reencontrar com eles. Daí ela conhece as outras pessoas da família desse casal e eles deixam ela com uma irmã que mora mais afastada para que ela consiga ter um pouco mais assim de liberdade, porque em cidadezinha pequena ficava todo mundo muito curioso, querendo saber, uma mulher careca, toda machucada. E aí lá ela teve mais tempo para se descobrir. Isso é a primeira parte do livro. Ainda nessa primeira parte, ela recebe o nome de Aparecida, ela começa a se apresentar assim, e ela conhece o Jorge, que faz parte da família desse casal que ajudou ela. Ele é ali um sobrinho dessas irmãs que estão cuidando dela. Então eles desenvolvem um interesse amoroso e nós vamos para a segunda parte do livro. Daí ao longo da segunda e terceira parte é quando ela vai lembrando um pouco mais de onde ela veio. Ela realmente reconhece que essa questão da igreja mexe muito com ela, é algo que devia ser muito presente no passado dela. E aqui eu já adiantei para vocês, né, que tem relação com essa igreja de Almofala aqui no Ceará. Então, aos poucos, ela vai entendendo essa conexão e ela quer voltar para ver se as pessoas ainda conhecem ela. E também tem algo que intriga muito tanto ela como o leitor, que é saber o porquê que assassinaram essa mulher. Né, o porquê que ela chegou lá tão machucada, o que ela pode ter feito a alguém para ter um fim dessa forma e por que ela não morreu, por que ela foi escolhida para ter essa nova chance. E eu gostei muito desse mistério. Tem um outro personagem que ele surge aqui, que é o Félix. Ele tá meio que entrevistando ela ao longo dos capítulos, porque ele pode dar a oportunidade dela ter um futuro. Ele trabalha, digamos assim, para um ramo ilegal de documentação. E é muito legal as perguntas que ele faz, essa interação. E eu gostei, assim, de forma geral, dos personagens, do enredo, de como a autora trabalhou essas questões que nós conseguimos encontrar em matéria jornalística. Ela tem essa característica de gostar de pegar algo que é real e criar uma história em cima disso. Então, eu gostei bastante. O único ponto que fez com que eu não amasse totalmente esse livro é o desenvolvimento dessa personagem muito baseado em relacionamentos amorosos. Então ela conhece o Jorge e a partir disso a autora vai desenvolvendo um pouco mais ela vai lembrando mais das coisas, ela vai conseguindo alcançar alguns objetivos. E tem um determinado momento aqui que ela consegue reencontrar pessoas que ela já conhecia. E uma dessas pessoas era um homem com quem ela teve um envolvimento também. Então, a todo momento tem menção do quanto que ela é fogosa, sabe? Tem essa relação do fogo com ela, de uma intensidade, de um encantamento, como se ela fosse capaz de encantar aos homens. E eu me incomodei um pouco, porque ela tinha aqui sonhos com outras pessoas, com mulheres, tem essa relação dela com a religião, com a igreja, com algumas práticas mais, assim, da cultura, né, de onde ela vivia. E eu acho que não precisava ter atrelado tanto a vida que ela estava tendo em Portugal como a vida que ela teve no Brasil a relacionamentos amorosos. Eu fiquei um pouco, assim, decepcionada quando eu vi que era por esse caminho que o livro ia. Eu queria muito ter conhecido um pouco mais dela a partir desses outros elementos que a autora criou no enredo. Não são coisas assim que eu estou tirando da cabeça, mas que tinha possibilidade real dela ter trabalhado a questão de relacionamentos afetivos, não necessariamente com o namorado, mas poderia ser com familiares, com amigos, sabe? Eu fiquei um pouco assim, eu não, né, ainda mais que é um livro contemporâneo que se passa nos dias atuais, eu não vejo a necessidade de atrelar o desenvolvimento e o crescimento de uma personagem feminina com o fato dela estar em um relacionamento e também a quantidade de vezes que eles retomam essas lembranças, os dois homens aqui no caso, de que ela tem essa questão do quanto que é bom estar com ela na cama, do quanto que sonha com ela. Eu fiquei meio assim, como se a grande parte do que ela representasse para eles fosse com relação a essa questão sexual, do que ela pode oferecer sexualmente a eles, sabe? Assim, não é uma coisa tão, meu Deus,
mas isso fez com que eu ficasse assim, não precisava, sabe? Fiquei meio decepcionada. Mas super recomendo. Acho a escrita da Socorro Racioli, assim, no ponto. Ela não enrola muito, ela não floreia, mas também não é tão seca, tão direta. Ela traz aqui algumas questões sobre amor, sobre família, algumas práticas culturais mesmo, não necessariamente religiosas, que eu achei muito boas. Eu gosto da forma como ela relacionou com um local que existe, com uma cultura que ainda está viva. Gostei muito mesmo. É o segundo livro da autora que eu leio. E assim, os dois eu acho que eu gostei meio que igual, talvez um pouco mais de A Cabeça do Santo do que desse. Eu achei que eu iria gostar mais desse aqui no início, mas aí do meio pro final eu entendi que o outro, ele é um pouco mais assim, tem um humor, sabe, ao longo de todo o livro, e aqui é mais nos primeiros capítulos. Depois o livro ele toma um ar um pouco mais reflexivo. E eu acho que, devido ao outro livro dela, eu tava esperando algo um pouco mais divertido do que o que eu recebi. Mas é isso, assim, eu não sei se vocês já leram. Eu sei que a autora está para lançar um outro livro, não sei se vocês conhecem a escrita dela, mas me contem se ficaram interessados, se já tinham ouvido falar, se gostaram do pouco que eu contei aqui pra vocês, tá? Eu passei algum tempo nessa leitura, mas só porque eu quis mesmo, assim, me dedicar um pouquinho mais, ler com calma, eu gosto disso. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se inscreve se ainda não for inscrito no canal. E eu espero encontrar todos vocês aqui no próximo vídeo.